Muito bem. Então, boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer, em nome da Faculdade de Letras Língua Inglesa, a presença de todos, presença de alunos, o pessoal que está começando, já tem gente veterana, que já se formou e que aceitou vir, de alguma forma, assistir a palestra do professor Clayton. E aí, agradecer também, né, pelo professor Clayton ter topado falar um pouco sobre gamificação. Afinal, a gente acaba, no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, a gente, de língua inglesa, de língua cultura inglesa, a gente tem as nossas áreas de conforto para as quais a gente estudou e se formou, né? Então, queria agradecer a presença dos meus colegas de trabalho e também da vice-diretora da Faculdade de Letras e Língua Inglesa, a professora Maria Luísa, os meus colegas. Acho que nós temos o Luiz, que também é professor substituto aqui na universidade. A gente tem o pessoal de Oeiras, que é um polo, então um alô aí para vocês, saudades. A professora Maria Luísa está em Oeiras, ministrando disciplina. A gente tem, acho que a Adriana Santos, né, que foi me orientando de TCC e que está fazendo especialização em informática e tecnologia, então, obviamente, também pensa essas questões, né? E aí, apresentando o professor Clayton ele coloca isso já como ponto de partida no currículo, né? Que ele tem interesse, deixa eu só autorizar aqui, na área de ensino e aprendizagem de língua inglesa e tecnologias. Ele é graduado e bacharel, no caso, em turismo, pela Faculdade Pan-Amazônica, e ele é graduado e licenciado em língua inglesa pela Universidade Federal do Pará. Ele é mestre em letras na área de estudos linguísticos pelo programa de pós-graduação em letras, o PPGL da UFPA, Campus Belém. Ele está atualmente fazendo uma especialização que é em linguagem e tecnologia e ensino, que é pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ele carrega aí várias experiências, né? Uma delas foi ter sido professor substituto no campus de Soure, né? Campus Universitário do Marajó, e ele foi vice-coordenador do projeto de extensão de cursos livres, essa é uma habilidade que ele carrega aí, né? E trabalha com projetos de ensino de línguas estrangeiras, que é o ProL, acho que é assim que pronuncia, da UFPA, que também foi uma atividade desenvolvida pelo campus universitário de Marajó Soure. E aí, atualmente, ele é professor aqui na nossa faculdade, e ele também tem experiência com ensino de português para estrangeiros, né? Ele é avaliador e aplicador do Exame Nacional, que é o CELPE-BRAS. Acho que temos bastante coisa aí, né? O currículo é bastante extenso, eu acabei selecionando e pensando algumas coisas. Então, Clayton, a gente combinou mais ou menos um teto de 1 hora de palestra, né? Agora é 19h07, então a sala é sua, sinta-se à vontade. E aí a gente vai colocando no chat, talvez, dúvidas e perguntas, e no final a gente faz um bate-bola a respeito da sua apresentação. Muito obrigado, professor Lucas, pela oportunidade, à Faculdade de Letras de Cametá. É um prazer estar aqui compartilhando em mais um encontro aqui o conhecimento, um pouquinho do que nós sabemos para vocês que estão nos acompanhando aqui. Quero agradecer aos colegas de trabalho que também estão aqui, aos alunos queridos, né, que vieram conhecer um pouco desta área, que gosto muito, inclusive, e que me interessa nas pesquisas e leituras na literatura, tá bom? Então, o professor Lucas já me apresentou, né? Sou professor substituto também aqui do campus de Cametá. Então, eu vou fazer aqui o espelhamento da apresentação para vocês. Só um momento, para a gente começar.
Vocês conseguem enxergar a apresentação? Alguém pode me confirmar? Sim. Ok. Então, pessoal, não estranho eu falar turma, porque é super costume meu de falar turma, mesmo para pequenos grupos de pessoas, como 3 pessoas no caso. Vamos falar hoje sobre um pouco de gamificação no ensino e aprendizagem de língua inglesa, mais especificamente. E essa aqui é uma área que ainda está em crescimento nos estudos aqui no Brasil, especificamente, mas, ao mesmo tempo, não é uma área nova, né? Ela é já apresentada aí na literatura e nas pesquisas e algumas universidades locais, que apresenta produtos, resultados muito bons, né, na literatura e nas pesquisas que a gente pode verificar. Eu trouxe para vocês aqui hoje algumas concepções do que seria a gamificação, tá? E eu gostaria de dar abre aspas, dizer que os alunos que já tiveram aula comigo já sabem que o meu hobby são games, todos eles sabem disso, certo? E não é à toa que eu trago essa área aqui para a gente discutir um pouco, tá bem? E também trazer um pouco da experiência. Então, começamos aqui o nosso assunto com uma pequena contextualização, antes de introduzir sobre o assunto gamificação, que é justamente o surgimento das tecnologias. Muita gente pensa que as tecnologias, elas são específicas para os equipamentos que nós conhecemos hoje em dia, como, por exemplo, o computador, notebook, celular, o smartphone que nós usamos. E muita gente tem concepção errada sobre o sentido do que é a tecnologia. E a tecnologia em si, ela é um artefato que existe há milhares de anos atrás. Há milhares. Desde o tempo dos homens das cavernas já existia tecnologias. Mas, professor, mas o que é isso, na verdade? Bom, se a gente for lembrar e ler os livros lá didáticos de história, naquela época dos homens das cavernas, os homens primitivos já usavam tecnologias para conviver melhor. Então, um desses exemplos são aquelas pinturas rupestres que nós vemos aí na internet, nos livros, que eles deixavam nas pedras desenhadas para indicar acontecimentos daquela época. Então, aquilo era um tipo de tecnologia da atualidade para a comunicação. Né? E um outro exemplo é justamente a criação do fogo, né? Onde eles conseguiam acender por meio de gravetos, madeira junto, e acender o fogo para fazer comida ou simplesmente para se aquecer. Então, o conhecimento que o homem traz desde aquela época, tudo para melhorar, né, um problema particular ou em grupo, a gente chama de tecnologia, porque a tecnologia em si, ela vai justamente trabalhar esse estado da arte para resolver um problema. Então, o conceito de tecnologia é justamente isso, e ela não é justamente o que nós encontramos hoje em dia. Ela já data há milhares de anos atrás. Esse é o conceito de tecnologias. Então, tudo que a gente tem hoje aqui é justamente para facilitar nossas tarefas diárias, semanais, mensais, etc. O que você carrega aí na sua mão, o seu smartphone, é um tipo de tecnologia. Né? Ele está aí justamente para ajudar nós a nos comunicarmos, mandar mensagem, e, ao mesmo tempo, estudar, depende do propósito de cada pessoa, e ele vai resolver um problema específico nosso. Então, nos anos anteriores, existência de recursos, né, dispositivos isolados para intensificar a aprendizagem de línguas adicionais. Quando a gente fala sobre esse tópico, eu remeto justamente àquela época em que, claro, no ambiente educacional, onde nós tínhamos o comportamento behaviorista, né? Mais especificamente falando, em contexto educacional, nós tínhamos grandes laboratórios que ditavam o ensino em sala de aula e para os alunos, e o detetor do conhecimento, na verdade, dizia-se que era o professor somente, certo? E para mudar esse cenário, a psicologia, ela
ela tentava justificar esse comportamento dos alunos e do professor por meio dos estudos da mente. Mas chega, né, a teoria behaviorista e diz assim, não, a psicologia não deveria se preocupar, né, com a teoria do pensamento dos alunos e dos professores, mas sim no comportamento deles. Então, o sistema behaviorista ditava o quê? Que a ação, a aprendizagem em si dos nossos alunos, ele acontecia de acordo com uma ação previamente acontecida, vamos dizer assim. Então, o que você aprende hoje depende muito da ação que você tem anterior a esta aprendizagem. Então, como exemplo disso, chega o professor Skinner, certo? Foi um professor americano da Pensilvânia, de Harvard, que trouxe uma teoria justamente para justificar isso e para ajudar os professores da sala de aula. E dizia que a aula era muito tradicional e que os alunos não tinham o feedback adequado. Então, ele inventou, justamente para quem já estudou isso, a máquina de ensinar, certo? É um assunto que a gente discute muito em sala de aula. E essa máquina de ensinar era justamente para ajudar os professores a ter esse feedback adequado dos alunos em suas atividades, né? E para mudar um pouco o jeito que o professor dava aula em sala de aula. Então, com a máquina de ensinar, ele previa que a máquina dava o feedback adequado para todos os alunos. E, ao mesmo tempo, por ser máquina, uma tecnologia da época, os alunos se sentiriam mais motivados em aprender, né, e aprender aquele assunto do laboratório, do dia, que o professor estava ditando na época. E esse é um exemplo das tecnologias daquela época, né, de 1950. Então, depois disso, a tecnologia foi evoluindo e chegamos aqui nos anos atuais, né, com o advento da internet e das TICs, que hoje em dia também tem uma outra nomenclatura, que dizemos que são as TEDx, né? E essas tecnologias diz o quê? O receptor, que é o aluno, também se torna emissor na comunicação. Então, não mais temos aquelas tecnologias em que só recebemos informações ou comunicação, né? E nós temos o agente aluno passivo aqui nesse sistema. Mas agora nós temos perspectivas do vai e volta. Então, nós temos a informação e a comunicação sendo recebida, mas, ao mesmo tempo, o aluno ele pode ser o emissor dessas informações e dessas comunicações. E as TEDx ou as TICs, né, elas consolidaram uma rede de comunicação global no mundo todo. E elas permitiram que a vida humana fosse praticamente mudada. Ela mudou drasticamente a vida de muitas pessoas, de várias instituições de ensino, por exemplo, né? E junto com a ciência, elas puderam justamente mudar o contexto da sala de aula de alguma forma. E hoje em dia você tem aí vários aplicativos, programas, tecnologias que estão presentes nas instituições de ensino para auxiliar o professor. A gente não pode ter o pensamento de que a tecnologia vai substituir o professor da sala de aula. Isso não vai acontecer. Na verdade, a tecnologia está presente para nós aqui na academia justamente para nos auxiliar, para intermediar o ensino-aprendizagem dos nossos alunos. E aí nós temos o surgimento das redes sociais também e vários aplicativos para a aprendizagem de línguas, não somente de língua inglesa, mas qualquer língua que você queira aprender hoje em dia, é possível você aprender por meio das tecnologias. E falando sobre os jogos digitais, nós temos essas possibilidades de você atrelar as tecnologias e o ensino e a aprendizagem. Aí, por meio do uso dos jogos digitais, você tem essa interação ao vivo com qualquer pessoa no mundo todo. Hoje nós temos aí, por exemplo, o Hello Talk, que você faz cadastro online grátis, e você pode conversar com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, não importa o país. Então, é tipo uma rede social, né? Você cria como se fosse um Facebook, aí você vai escolher suas amizades lá com estrangeiros, né, estrangeiras, e você pega um hall de amizade onde você pode ter essa experiência, essa troca de experiência,
de cultura, certo? Então, você aprende a língua estrangeira e, ao mesmo tempo, o estrangeiro, com certeza, ele vai querer aprender a língua estrangeira aqui, o português do Brasil. Muita gente acha que o estrangeiro não se interessa pela língua portuguesa, mas é totalmente errôneo esse pensamento. Sim, o estrangeiro é muito interessado em aprender a língua portuguesa. Então, a gente pode aproveitar, né, esse interesse justamente para a gente poder aprender junto com ele. Então, essas atividades com jogos digitais em sala de aula, eles permitem a aprendizagem fora da sala de aula, fora do horário da aula do professor. Isso é muito bom. E isso enriquece o conhecimento, né, e motiva mais o aluno a aprender. E nós temos esses aplicativos para outras funcionalidades, por exemplo, os jogos, os games. Por que não eu planejar uma aula em que eu possa usar um jogo dentro da sala de aula? É possível sim. E o uso dos games tem justamente essa função, né? Ele não tem o objetivo em si do divertimento. Claro que vai atrelar isso, mas o propósito principal de você aplicar um jogo, um game dentro da sala de aula é justamente o ensino e aprendizagem. Não importa o assunto que você esteja ensinando. No nosso caso aqui, se você estiver ensinando a língua inglesa, você vai ter esse objetivo principal e o divertimento está logo ali na costa, né? E a gente não pode deixar de lado isso, que vai acontecer com certeza. Então, chegamos aqui agora sobre o assunto principal, que é gamification em inglês, que no português é a gamificação. E nós temos aqui alguns conceitos iniciais para mostrar o que é a gamificação, né? Então, a gamificação em si, ela atrela o uso de jogos em contextos educacionais. Por exemplo, você pode trazer o Mario, o jogo do Street Fighter, um RPG, até um jogo de dança, né? Que alguns de vocês já conhecem, jogos de dança, dão a oportunidade da gente aprender a língua estrangeira. Se alguém teve a oportunidade de cantar e dançar o jogo Just Dance, é uma oportunidade muito boa. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que a gente pode fazer isso. Então, eu acho que eu estou falando muito mais e o tempo está correndo. Deixa eu passar aqui. Então, segundo Marta e Valadares, a inclusão de jogos em contexto educacional, ela prevê justamente essas possibilidades da gente aprender uma língua estrangeira. E você tem aí a possibilidade de você ter esses jogos tanto em celulares, smartphones, né, quanto em tablets, né, e computador, notebook, e trazem essa oportunidade de você ter os jogos como equipamentos motivadores na aprendizagem de uma língua estrangeira. E isso a gente acredita justamente porque nós temos aí várias pesquisas que mostram justamente esses resultados. Então, a gamificação em si, segundo Braga e Obregon, é o termo em inglês que define a tendência de empregar mecanismos de jogos em situações que não são de entretenimento puro. É aquilo que a gente já sabe. Então, a aplicação dos jogos em sala de aula é justamente com o objetivo principal de ensinar e aprender. Então, mas como inovação, você traz o jogo como marketing, como treinamento, tá? Desempenho de funcionários, saúde e mudança social. Por que nós temos essa definição? Porque a gente não pode pensar que a gamificação não é somente trazer o jogo para dentro da sala de aula e aprender. Não, a gamificação ela acontece em várias áreas aqui sociais, né? Então, você pode aplicar uma gamificação no seu trabalho, o seu chefe pode aplicar lá na sua empresa uma gamificação, você pode aplicar na área da saúde, e o propósito principal aqui é você se conscientizar de alguma coisa, de um assunto específico, de aprender algo também, justamente focando o ensino e a aprendizagem. E essa adaptação é feita a um tipo de atividade para que ela possa ser redirecionada a outros objetivos, segundo o BISULEVA de 2020. Então, o uso de elementos, estratégias e pensamentos dos games, fora do contexto de um game, com a finalidade de motivar indivíduos a alguma ação. Então, contribuir para a resolução de algum problema
e promover a aprendizagem, e tornando o aprendizado mais atrativo. Isso aí a gente tem verificado, no caso quando eu aplico um jogo dentro da sala de aula, quando eu percebo que os alunos estão um pouco de dificuldade de aprender um certo assunto, então, às vezes o professor ele pode ter a ideia de lançar um jogo, aplicar um jogo dentro da sala de aula justamente para focar aquele assunto e aprender. De qualquer maneira, o aluno vai ser forçado em participar, né? Quem é o aluno que não vai querer participar? Eu acho muito difícil, né? Justamente ele vai entreter ele ao mesmo tempo. E vai promover essa aprendizagem ao mesmo tempo, né? Tornando, né, a disciplina ou, né, o assunto mais atrativo para ele. Então, o jogo como sistema, segundo o CAP 2012, nós temos aqui algumas características que ele traz para a gente sobre isso. Então, o entendimento do jogo como sistema deve ser o fato de haver muitos elementos interligados no espaço do jogo, tais como a pontuação, as estratégias, a motivação, a movimentação de peças, se você estiver jogando um jogo de xadrez, por exemplo. E nós temos essas outras características, como os jogadores em si, a quantidade que está participando. O jogo ele é abstrato muitas das vezes, porque ele traz uma realidade virtual, no caso, abstrata, que ele representa a vida real aqui da pessoa. Né? Se você estiver, por exemplo, jogando um jogo de simulador de dança, então o jogo em si ele retrata a realidade do gosto de dançar. A gente sabe que muitos de nós gostamos de dançar. Então, outra realidade aqui seria, por exemplo, você estar jogando um jogo de luta, que existem, né, jogos de lutas no mundo real e até campeonatos. E isso é o jogo abstrato. O jogo possui desafios, claro, isso que deixa desafiador para o jogador ou os alunos. O jogo possui um sistema de regras em que, sem elas, né, não existe jogo. Então, todo jogo tem que ter um sistema de regras em que a gente possa obedecer para poder alcançar o objetivo final do jogo. Então, além disso, o jogo ele permite a interatividade. Você tem aí, hoje em dia, na atualidade, vários jogos em que você pode ter a interação entre os jogadores em várias partes do mundo ou até local. Eu, particularmente, jogo alguns aqui no meu celular, no meu smartphone, né, que eu posso interagir com meus colegas de grupo daquele jogo. E você tem um feedback imediato através do sistema dos jogos, em que você tem objetivos para alcançar, mas muitas vezes você não consegue alcançar, então você recebe o feedback imediato. Não só do jogo em si, pelo erro ou pelo acerto, mas também dos jogadores que estão ali participando junto com você, certo? Aí você tem o desfecho quantificável, a reação, né, emocional, lógico, você tem aí emoções que são ativadas durante o jogo, como você pode ver aí nesse GIF, né? Muitos de nós jogamos o jogo e às vezes não conseguimos alcançar certo objetivo, passar de fase, que seja, a gente acaba demonstrando uma reação que a gente não espera muitas das vezes, né? E a gente gosta todo aquele jogo, claro que a gente quer cumprir todos os objetivos, mas às vezes a gente chega ao fracasso, né? E a gente fica justamente com esse sentimento de raiva, né? De infelicidade, etc. Então, segundo o ARC 2014, nós temos alguns princípios da gamificação da aprendizagem que ele traz para a gente como exemplos. Então, nós temos aqui, por exemplo, os desafios, eles se tornam interessantes, né? Então, e promovem a aprendizagem. Nós temos esse feedback instrucional, lógico que quando o professor ele vai aplicar um jogo dentro da sala de aula, nós temos que ter esse feedback instrucional, onde mostra não só as regras, o propósito do jogo, mas também um feedback final para saber se os alunos alcançaram ou não o objetivo. E, logicamente, nós temos aí esse sistema de pontos, tá? A zona de desenvolvimento proximal é uma das outras características em que os alunos podem ter esse feedback, justamente para aproximar o aluno para uma aprendizagem possível. Nós temos esse estímulo à persistência, que aumenta a resiliência do aprendiz.
Em se falando de resiliência, né, nós temos aqui um exemplo, o estado atual do nosso aluno. Tá? Então, por uma persistência com a aplicação do jogo, ele é praticamente obrigado, entre aspas, a participar e a chegar ao objetivo final do jogo. Então, ele sai de um estado atual, né, de conforto, e para se mexer e chegar ao objetivo final. Isso requer dele uma ação que vai levar a um produto final. E essa resiliência é justamente isso, né? Você agir de acordo com o contexto atual. Além disso, você tem a construção da confiança. Quanto mais você joga e aprende, mais confiança você tem naquele assunto, se for um jogo aplicado dentro da sala de aula. Você tem a promoção da motivação. A motivação, muitas das vezes, ela é ativada com fatores externos, mas isso não quer dizer também que a gente não possa ter uma motivação interna, né? A motivação interna, por exemplo, em querer aprender uma língua estrangeira, ela é muito importante também para a gente aprender. E a promoção da motivação externa, justamente, são os fatores que fazem o aluno se motivar para aprender. E esse é um princípio da gamificação. Você tem a acessibilidade. Hoje em dia, você tem, por exemplo, vários jogos que qualquer pessoa pode jogar, né? Então, dentro de casa, da sala de aula, no meio da rua, você não precisa de controle, você só precisa de alguns movimentos. Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode jogar. Aí você tem o sistema progressivo de aprendizagem. Então, todo jogo você tem aí essas fases que você precisa avançar para poder ter a progressão. Sem isso, você não consegue chegar ao objetivo final do jogo. Então, aí nós temos aí 3 tipos de elementos nos games. Então, você tem para Webback e Hunter de 2012, os elementos se dividem da seguinte maneira. Você tem os componentes, né, que é justamente o que faz parte da mecânica do jogo, que são os desafios, as competições, a cooperação entre os integrantes do jogo e o feedback imediato. Você tem a mecânica, onde tem justamente os objetivos, né, os itens que você precisa ter para alcançar os objetivos finais do jogo. E você tem essa dinâmica que ela é muito valorizada, que representa justamente a interação entre o jogador e os outros jogadores, os outros usuários. Logicamente que você quer ter esse reconhecimento como jogador dentro daquele rol, né, daquele grupo do jogo. Isso é muito importante também para a motivação acontecer do nosso aluno, né? Isso acontece sim. Aí, eu trouxe aqui agora para vocês, eu acho que o tempo tá perfeito, alguns exemplos. Tá? Alguns exemplos de jogos que a gente pode aplicar dentro do contexto educacional, a gamificação em si. O primeiro deles é justamente o Just Dance, que muitos de vocês já conhecem, tá bom? Que ele é disponível para a plataforma do Xbox 360, mas também é disponível para o Xbox One, o X e também para o PS4. E esse jogo, ele permite que não só a gente se divirta e muito, mas também como a gente possa aprender também o inglês, né, por meio do sistema de pontuação do karaokê. Aí você pensa assim, nossa, mas o Just Dance não é somente para dançar? Não, não é. Não é. E além de você gastar energia dançando, pontuando, passando das músicas, ganhando as estrelas, etc., você tem o sistema de pontuação do karaokê, que também pontua. Esse é um sistema que justamente que entra aqui no princípios da gamificação para você passar, né? Passar para o objetivo. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo, mais ou menos como é que funciona o Just Dance. Nós temos várias versões, desde a versão 2011, eu acho, 2012, e ela foi se atualizando, a cada ano eles foram implementando as músicas atuais, né? E todo ano eles estão se preocupando em lançar novas versões de Just Dance com músicas atuais. Isso é muito chamativo. Aí você tem aí o último lançado, que foi o Just Dance 2022. Isso daqui é uma versão Unlimited, né? É uma versão
que também dá para jogar. E a gente vai enxergar aqui como é que o nosso aluno, além de se divertir, pode aprender inglês. Cantando a sua música favorita. Então, nós temos várias músicas aqui disponíveis, conhecidas, que a gente pode cantar juntos, com o pessoal, o grupo dançando, e ao mesmo tempo alguém no microfone cantando em inglês a letra da música que vai passando durante o jogo. Eu gosto muito do Just Dance, versão 2019. O áudio. Não está saindo a música para vocês? Não. Ah, tá. Agora que eu prestei atenção, é isso mesmo. Para mim está saindo a música aqui. Eu quero que vocês percebam justamente a legenda aqui, tá? Eu queria muito que vocês escutassem, mas a música aqui é do Bruno Mars, né? E eu acho que alguns de vocês já conhecem a letra dessa música. Enquanto o jogador ou o nosso aluno estiver dançando, né, na plataforma aqui, alguém vai cantando aqui no karaokê, acompanhando a letra da música e vai pontuando ao mesmo tempo. Então, gente, esse foi um pequeno exemplo só, tá? Eu vou tentar deixar aqui o microfone perto do meu áudio aqui para ver se vocês escutam um pouco, tá? E esse daqui foi um dos exemplos, tá? Então, o próximo exemplo que eu trago aqui para vocês é um RPG bastante conhecido, certo? Se chama Final Fantasy VII. Ele é da plataforma do PS1, antigo PlayStation, né? É o primeiro PlayStation lançado aí da Sony. Ele é um RPG em que você acompanha a trajetória do Cloud, que é esse personagem aqui da foto, e você tem um contexto aí de tentar salvar o mundo. E você tem vários diálogos e bubbles em que você tem a oportunidade de ler bastante em inglês, tá? Não existe o áudio assim dos bonecos conversando, mas a oportunidade aqui é você tentar compreender os diálogos entre os personagens, tá? Eu particularmente diria para vocês que esse foi o motivo principal desse jogo na minha vida para querer aprender inglês na época. Eu era criança, né? Então, eu lembro que eu sempre gostei de videogame, jogava em locadoras, e quando esse jogo chegou na locadora, aquilo me inquietou, né? Porque eu via o pessoal jogando e os bonecos conversando. Até eu fiquei com curiosidade de jogar e tal. Eu queria entender o que os bonecos estavam conversando. Aquilo me inquietou demais, certo? Então eu cheguei num ponto ali que eu queria me mexer, né? Então aquela curiosidade me motivou a querer aprender o inglês, justamente para poder aprender saber o que o pessoal estava conversando. Isso daqui é uma das oportunidades que a gente pode ter também para aprender o inglês. Disponível também não somente para essa plataforma, mas também você pode emular ele no seu celular com os emuladores adequados. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo dessa conversa, como é que você pode acompanhar
ela. Logicamente que para a gente entender o diálogo, a gente já precisa ter um conhecimento um pouco mais avançado do inglês para poder compreender os diálogos. Aí o diálogo ele vai ocorrendo entre os personagens, né? O Cloud e a Tifa, que é amiga dele de infância. A gente está no momento do jogo aqui, descansando antes da batalha final acontecer. Eu lembro que o jogo tem 3 CDs, né, no PlayStation. Esse daqui é o terceiro CD, se eu não me engano. E aqui no sistema de batalha você tem a oportunidade de jogar com os personagens, cada um tem uma habilidade específica, certo? E isso me faz relembrar uma aplicação de pesquisa feita na UFPA de Belém, no curso de Letras, em que um dos nossos colegas aplicou um jogo de RPG para seus alunos, na época de curso livre, e querendo saber o sistema de aprendizagem, como ele ocorria pela aplicação de um RPG em sala de aula. E foi muito interessante ele fazendo na época. O outro exemplo que eu trago aqui para vocês, deixa eu passar aqui, é um sistema que a gente também pode aprender por meio de áudio, a compreensão oral, e ao mesmo tempo na leitura de um jogo chamado Resident Evil. É uma franquia muito ampla. Você tem ele em várias plataformas de videogames para jogar, tanto computador como videogames consoles, você pode comprar. E nesse jogo em específico aqui, que eu gosto muito, é a versão The Dark Side Chronicles, né? E nesse episódio aqui, você tem os dois personagens, Liam e Claire Redfield, né, em Raccoon City, tentando se salvar, querendo saber o motivo da cidade ser tomada por zumbis. E o tempo todo os personagens estão interagindo entre si. E aqui você tem a oportunidade de ler ao mesmo tempo, junto com eles pelas legendas, durante a gameplay do jogo. E é uma ótima oportunidade para a gente aprender o inglês. Eu trouxe aqui um pequeno texto para vocês visualizarem desde a introdução até um pouquinho o começo do jogo para vocês verem essa possibilidade. Fight against bio-warfare all started in a zombie-infested ghost town. September 1998. My first and only day as a police officer. Get down! Move! Not bad. I never thought any of this stuff my brother taught me would work. Stars. A special force issue, huh? It's my brother's. That's why I'm here, to find him. I'm Claire Redfield. Hey, Leon Kennedy. So, what exactly is going on around here? No clue. Just got here myself. Well then, guess I shouldn't rely on you to show me about. Damn it, I can't get a signal on this thing either. Hey, let's go over to the police station. We should be able to find out something there. Right. It could blow up at any minute. Let's go. Então, isso aqui é só um pequeno trecho, tá? Esse
esse sistema aqui de jogo é específico para o Nintendo Wii, onde você tem um controle, né, que vem junto, e segundo o movimento do controle, você aponta para a tela da TV e você vai matando os inimigos, os bichos feios que acontecem, que eles encontram, etc. Enquanto isso, você vai escutando o tempo todo os dois conversando em inglês e lendo a legenda. Isso é muito bom. Ó, o outro exemplo que eu trago para vocês aqui é o meu jogo de corrida favorito, Asphalt 9, disponível para Android e iOS. É um jogo que você tem a oportunidade aí de deixar na configuração do jogo todo em inglês para aprender várias palavrinhas ou sentenças específicas sobre jogos de corrida. Então, dentro do sistema do jogo, você tem várias opções, né, que você pode aprender vocabulários e, ao mesmo tempo, se divertir se você gosta de jogos de corrida. Eu trouxe aqui uma pequena gravação de uma gameplay que eu fiz para mostrar para vocês esses exemplos. Essa primeira tela aqui, que ainda está congelada, você tem a página inicial aqui do jogo, né? O lobby, vamos dizer assim. E aqui você tem a propaganda inicial do jogo, ele fala para você os eventos que acontecem durante a semana. E esses dias da semana eles são apresentados em inglês. Como já está pausado aqui, você já lê ali Friday, né? Então, dias de Friday, você consegue jogar aí eventos com carros da classe S, tá? O jogo ele é classificado por essas letras, né? Quanto mais baixo, mais fracozinho é o carro. Quanto mais alto, mais forte, mais rápido é o carro. Mais fodástico, vamos dizer assim. Então, você tem carros da classe D, C, D, A, S, e esses são os carros. Aí você tem as opções aqui, né? Legend Pass, né? Que é o passe de legenda. Você tem os eventos aqui os eventos do... Esqueci o nome da palavra em português. Isso acontece de vez em quando comigo. Aí você tem os eventos diários, multiplayer, para jogar com outros jogadores online, é possível também. Aqui você tem a oportunidade de ver os seus colegas do grupo. Mais uma vez, você tem aqui, né, o princípio aqui da gamificação sobre a interação com outros jogadores ou usuários do jogo. E aqui você vê o seu sistema de pontuação da equipe toda, né? No total, você pode compor aí 20 usuários ou jogadores dentro desse jogo, do Asphalt 9, que você pode estar interagindo. Logicamente que, se você quiser aprender inglês ou outra língua estrangeira, você vai procurar um grupo que fale aquela língua estrangeira que é de seu interesse e você vai interagir aqui com eles por meio do celular mesmo. Abre-se aqui o campo de digitação, nessa aba aqui que vocês podem ver. Tá? Você só aperta em cima, abre aqui uma aba onde você encontra aqui um chat para você interagir com os jogadores. Isso é muito bom. E a minha carreira, aqui, My Career, você encontra aqui a sua carreira, né, seu progresso durante o jogo todo. E você tem essa oportunidade de aprender os vocabulários e também sentenças. Eu trouxe uma pequena gameplay aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que é. Aí você percebe que o jogo todinho está em inglês. Tá? Você tem a opção Shop ali em cima para fazer as compras, né? Uma loja que você gasta dinheiro real ou simplesmente as moedas que você ganha durante o jogo. Esse aqui é o sistema de multiplayer para jogar com outros jogadores online. Tem duas possibilidades. Esse aqui é o sistema de grupo, né, da equipe. No caso, eu estava fazendo parte do grupo chamado Crânio Beta, pode ser outros nomes. Sistema de pontuação total da equipe, né? Todos fizeram até o momento. E a pontuação particular sua, que é mostrada aqui, né? You earned it, você ganhou, né? Essa pontuação aqui. E você pode ter aqui o Club Status, né? O status da equipe, para ver como é que está o desempenho de cada um. Isso aqui foi a aba que eu abri aqui para mostrar para vocês.
sistema de conversa, né, com a equipe. E eu gostaria de mostrar para vocês aí a corrida, mas eu acho que o tempo não permite. Então, eu preciso passar. Eu queria mostrar para vocês as outras opções que nós temos de vocabulário disponíveis durante a corrida. Tá? E aqui eu trago para vocês um exemplo prático sobre aplicação de games, certo? E é um evento que foi divulgado pela B3, não sei se você já conhece a B3, é um centro de acesso que fica na UFPA Campus Belém, do Instituto de Letras e Comunicação, Faculdade de Letras. Na época que eu estava trabalhando lá como um professor, né, então eu organizei esse evento aqui junto com outros professores, em que eu pude levar o meu próprio Xbox 360 para o divertimento, uma tarde aqui de divertimento para os alunos dos cursos livres de lá, que estudam lá, e também para os alunos da graduação. Foi um evento muito bom. Então, foi um evento organizado por voluntários professores da Beatriz, né, que significa Base de Apoio à Aprendizagem Autônoma, que é justamente o centro de acesso onde você vai aprender uma língua estrangeira, tá? Não é aula que você vai ter, você vai aprender, né, a aprender a língua que você está estudando. É justamente da Faculdade de Letras, né, Estrangeiras Modernas, a Fallen de lá. E aqui são duas primeiras fotos que eu trago para vocês do registro do que aconteceu. Aí, eu trouxe aqui mais ou menos como foi que aconteceu no início do evento, né? E é bem chamativo, olha, a gente nunca pensou que um evento desse pudesse abarcar bastante pessoas. Pessoas de fora também da UFPA participaram do evento, e foi muito bacana. Aí vocês percebem, enquanto os alunos estão dançando, nós temos um coleguinha aqui no cantinho se divertindo no karaokê, né? Então a legenda também vai passando lá na tela, ele vai cantando e vai pontuando ao mesmo tempo. Esse aqui é um evento que foi muito bom. Gente, dá certo, dá muito certo. Vocês não imaginam como eu gostaria de fazer isso aqui em Cametá um dia, quem sabe? Seria muito bacana, seria muito bacana. Então, passar aqui. Isso daqui é um outro momento já, um período da noite, foi até a noite para vocês terem uma ideia, porque a gente organizou um campeonato, né? Ao mesmo tempo um divertimento, mas também foi campeonato para quem se inscreveu. Esse daqui é um dos competidores, né? Então era em dupla, um competia contra o outro. E é muito bacana porque, como é uma música conhecida, são músicas conhecidas, todo mundo se diverte cantando, sentado ali assistindo o campeonato ou o evento, de longe, cantando com todo mundo ao mesmo tempo. Isso é muito bacana, tá? Ver essa galera todinha aí cantando em inglês, né? Todo mundo junto. Aí, isso aqui foi um cartaz que nós fizemos de propaganda para o evento da época, certo? Ele foi divulgado nos corredores e também nas redes sociais, e teve grande repercussão, graças a Deus. Foi muito bom. Isso daqui é alguns exemplos que eu trago para vocês de emuladores que vocês podem baixar para o computador. Tá? Então, nós temos esses emuladores de jogos de fliperama, que são conhecidos, e também você pode ter a oportunidade de jogar jogos antigos no seu computador.
E você não precisa ter uma máquina rápida, assim, tipo do Alan Zoca, que faz streamers aí com jogos pesados. Não precisa. Basta você ter um computador que vai rodar. Os jogos antigos eles são bem leves, pega em qualquer computador. Então, esses são alguns links que depois eu posso passar para vocês, tá? É do Mami, Five Card, para fliperamas antigos, jogos antigos de fliperama. Para quem gosta de Super Nintendo, esse daqui é um link que você pode baixar. Para quem quiser emular o PlayStation 1 lá no seu computador, esse daqui é um dos links. O sistema da Steam, ele é um sistema de jogos que você baixa para o seu computador, instalando, né, claro. Só que nem sempre os jogos são grátis, né? Existem alguns grátis que geralmente são aqueles mais fraquinhos, nem tão conhecidos. Aí você instala no seu computador para jogar. Mas os mais conhecidos, como Resident Evil, God of War, esses jogos aí que são pesados, você precisa pagar. E não é barato, não. Tá? Então, o sistema da Steam é um sistema de jogos da nuvem, né, que você faz o cadastro grátis, mas você paga os jogos para instalar na nuvem da Steam e ao mesmo tempo instalar no seu computador. E o último link aqui é para baixar a ROMs, que são os jogos em si. Então, não basta somente você baixar o emulador para dentro do seu computador e instalar. Você precisa também baixar os jogos separados para colocar numa pasta específica da instalação do emulador para poder jogar o jogo, para rodar o jogo. Isso daqui é um exemplo de link para baixar esses jogos. São várias plataformas que você pode baixar nesse link. Aí eu trouxe aqui, já quase finalizando, acho que ainda falta 10 minutos, a proposta de evento, né? Logicamente que eu vou trazer uma proposta para vocês do Just Dance. Tá? Claro, você precisa ter o console disponível para você aplicar um jogo dentro, né, da academia ou do seu colégio que você pretende aplicar. Aí você precisa ter o título do evento, o nome do professor, o público-alvo, isso aqui é muito importante, tá? Porque nem todo o material vai ser atrativo ou adequado para certos públicos, tá? Então você precisa prestar atenção nisso. Você precisa organizar a data, a hora, o local, a língua utilizada, né? Então, a atividade é centrada no jogo de Just Dance, na qual o público poderá participar de sessões de dança e karaokê ao mesmo tempo. Então, o evento buscará conscientizar sobre a importância do uso de games como ferramenta facilitadora na aprendizagem de línguas estrangeiras. Então, a recomendação que eu dou a todos vocês é, se você vai aplicar um jogo como esse, Just Dance, na escola ou na faculdade, é importante você conscientizar os usuários lá que estão participando, que foram inscritos, dessa importância de aplicar o jogo no contexto educacional. Nós que somos professores aqui, nessa palestra, nós podemos trazer materiais que a gente possa explicar isso. Isso aqui é muito importante. É justamente isso que eu estou explicando hoje aqui para vocês sobre a gamificação. Trazer para eles a conscientização do propósito da gamificação para aquele espaço do momento ou do dia que será, né, feito o evento. Além de disponibilizar momentos livres de dança e canto no jogo, o evento contará com um campeonato e premiações. Claro, isso daqui é somente sugestão. Não é que vocês vão fazer campeonatos, né? Às vezes se torna atrativo, às vezes não. Para participar do campeonato, os interessados efetuam suas inscrições no período informado no cartaz, né? Então, serão disponibilizadas 2 chaves de competição, sendo uma de 16 vagas para competições individuais e outra de 8 vagas para competições em quarteto. Aí você vai organizar como é que vai ser o evento, a competição entre eles, se for um campeonato e tiver uma premiação final. Você pode pensar aqui, premiação para os 3 últimos colocados, né? 3º, 2º e 1º colocado. As premiações serão para os 2 primeiros colocados na variedade individual, essa que é a sugestão, e para o grupo mais bem colocado. Então, as músicas selecionadas, claro, dentro do seu Xbox tem que ter já comprado, porque o jogo não é de graça, né? Então o professor ele precisa comprar os jogos dentro da nuvem da Microsoft. E não é barato, não é barato. Então, dependendo da versão que você for aplicar, você vai escolher certas músicas para a competição, ou justamente para sortear ou aplicar no momento do evento, tá? Então, você pode escolher versões desde o Just Dance 2014, por exemplo, até a versão atual desse ano, que é de 2022. Tá? Dependendo aí do gosto, do público, etc., você vai perceber e tal, fazer uma pesquisa antes,
Você vai comprar um jogo ou deixar 2 versões ou uma versão só para ser aplicado no dia do evento. Então, isso aqui é importante também. Haverá momento de discussão sobre o conceito de gamificação com o intuito de sensibilizar para a relevância do uso de jogos na aprendizagem de línguas estrangeiras. É o que eu acabei de falar para vocês. E a outra proposta de gamificação dentro da sala de aula, se vocês pensam que gamificação se aplica somente a jogos digitais, não é somente a esse contexto, tá? A gamificação, como a gente viu lá nos conceitos iniciais, ele também pode ser aplicado em outras áreas, né? E aqui um contexto diferente é justamente a sala de aula. Esse game aqui a gente fez aqui semestre passado com a turma Língua Inglesa 1, disciplina, com a turma 2020-2021, foi muito bacana. Foi muito bacana. Até agora eu fico rindo do que eu lembro que aconteceu. Então, o nome da atividade é essa caixinha surpresa. O público-alvo são para os alunos de língua inglesa. O espaço, a sala de aula. O tempo estimado desse jogo, com uma turma mais ou menos de 30 alunos, é em torno de 1 hora. Logicamente que se tiver mais aluno isso, você for aplicar numa escola que tenha, por exemplo, 40 alunos, aí você precisa organizar direitinho esse planejamento, tá? Porque um jogo assim ele demanda muito tempo. E o equipamento que você precisa e recursos são a caixa de som, computador ou celular e músicas, porque você tem a caixa, por exemplo, uma caixa de sapato, é a sugestão. Aí você vai colocar lá dentro perguntas em inglês, tá? Em pedaços de papéis enrolados. Várias perguntas. Então, se você tem, por exemplo, 30 alunos na sala de aula, logicamente que você vai fazer muito mais do que essa quantidade de perguntas lá dentro dessa caixa. Ela está fechadinha lá. Você pode até enfeitar, se você quiser. Aí, enquanto a turma está disposta num círculo, né, dentro da sala de aula, tem que ter espaço também, ou se de repente for mais adequado você fazer lá lá fora, no espaço recreativo, que seja, seria até melhor. Só sei que todo mundo tem que estar numa roda. Aí, enquanto a música estiver rolando, a caixinha vai passando de mão em mão. Aí você já sabe mais ou menos como é que acontece, né? Então, uma pessoa responsável por tocar a música não pode ficar olhando, tá? Os alunos passando as caixinhas, tem que ficar de costa. Ele tem que pausar aleatoriamente o momento que ele desejar. E a caixinha, onde parar, né? O aluno vai ter que abrir, tirar um papel e desafiar um outro colega da sala de aula com aquela pergunta. Caso o aluno desafiado acerte, quem é eliminado é ele mesmo que tirou a pergunta. Tá? Agora, se o colega errar, né, o desafiado errar, é ele que sai da roda e o colega que tira o papel continua e a brincadeira, né, continua. Certo? Isso daqui é uma brincadeira que é muito bacana. Então, isso aqui é um pouco da descrição que eu acabei de explicar para vocês aqui, explicando mesmo. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, como é que foi. Eu tenho poucos registros dessa atividade aqui, porque enquanto a gente estava gerenciando a atividade em sala, os colegas estavam tirando foto, né, os nossos alunos. E eu pedi emprestado para eles alguns materiais para eu mostrar para vocês aqui hoje, como exemplo. Aqui, eu me diverti muito nesse dia. Nesse primeiro vídeo aqui, que é pequeno, aí você vê já que a brincadeira quase no final. A rodinha está bem pequena e a caixinha estava rolando, né, nas mãos deles. Aí alguém lá atrás estava tocando a música e os colegas, tudo aqui já foi, tudo eliminado, só torcendo para os colegas aqui em específico. Claro, eu tinha que animar, ele estava ali do ladinho. Aí, como vocês perceberam, é assim que eu dou aula, tá, gente? A caixinha caiu aqui na mão do Guilherme, ele é da turma 2021. Então, a música parou, então ele tinha que tirar o papelzinho e responder, e desafiar alguém. Tá bom? E mesmo sistema lá de sair ou continuar. Isso daqui é um segundo vídeo, né? Tinha mais gente participando. Isso daqui foi um outro colega que filmou. E todo mundo estava se divertindo. A Benedita ali só curtindo, né? E o João Vitor. Aí esse daqui é um vídeo rápido, né? Do pessoal sentado. A música
passando e o jogo estava rolando. E as perguntas que foram feitas aqui na caixinha foram os assuntos estudados na disciplina Língua Inglesa 1. E por mais que alguém tivesse dificuldade em compreender o assunto, o jogo em si estava motivando eles a responder corretamente ou lembrar aquele assunto para poder continuar no jogo. Isso é muito motivador. Aí, esse slide aqui eu trago para vocês os 2 últimos que sobraram no jogo, né? Aqui, a cara do, do Vinícius, de jogador mesmo, olha a cara dele de desafiador aqui, né? Desafiando o Hugo, que também sobrou aqui, por último. O Hugo tirou aqui o papel na hora e sobrou só os 2. No final, quem ganhou foi o Vinícius, né? E para acertar as perguntas, tinha que falar a estrutura corretamente, né? Não diria muito assim a pronúncia, mas tinha que falar a estrutura corretamente na resposta, né? Caso tinha muita gente que falava a resposta errada, porque às vezes você tem yes no questions, você tem information questions, às vezes o pessoal confundia, às vezes você tinha uma yes no question e o pessoal respondia com uma resposta de information question. E era o contrário às vezes, aí o colega errava e perdia, né? E teve muita essa confusão, mas ao mesmo tempo eu estava dando feedback para os alunos da resposta correta, os exemplos de respostas corretas que poderiam ser dadas. E assim o jogo foi rolando. Ok, gente? Então, essa daqui é alguma das referências da palestra de hoje, tá? Quem quiser pode me mandar e-mail ou me pedir depois aí através da faculdade, tá bom? Usadas aqui na apresentação. Esses aqui são os meus contatos, tá? Eu tenho 2 canais do YouTube, uma que eu gerencio para os meus games, que se chama The Best of Gameplays, e a outra conta profissional, que é de professor, intitulada Clayton Bosch, onde você pode encontrar materiais de ensino e aprendizagem, tá bom? E esse é meu e-mail particular, quem quiser me contatar. E é isso, gente, muito obrigado. Legal, a gente agradece por ter aceitado o convite, né, de falar sobre esse assunto, né? A gente tem vivenciado isso na universidade, né, e sido atravessado pelas tecnologias, principalmente em época de pandemia, e no sentido de partilhar possibilidades de ensinar língua e cultura a partir de outras possibilidades que não seja só giz, lousa e saliva, né? A gente sabe que a gente tem uma inúmera, eu sempre falo da gama de possibilidades para conseguir ensinar e aprender, né? E a gente está aí sempre se lançando para as possibilidades, né? Já me deu várias ideias aí para pensar jogos, né? Eu acabei de ministrar uma disciplina que é a avaliação educacional, e aí a possibilidade, né, sempre de pensar a sala de aula. Eu sempre falo para os alunos, né, a sala de aula não é o limite, né? E aí a gente vai aqui para o chat, né, para a gente pensar um pouquinho a respeito. Então, para não deixar o William sem resposta, né, eu perguntei para ele, eu tinha dado boa noite, ele respondeu, I am fine and you, so William, I'm okay, yes? Só para não te deixar sem interação. Agradecer a presença, né, a professora Maria Luísa agradece a presença de todos, e aí o John está sempre interagindo com você, fala que é um clássico de que você traz aí como exemplo, né? A Adriana Santos, ela traz, olá, uma pergunta. Os jogos citados são destinados a um público-alvo, idade ou algo parecido? É possível trabalhar ele com todos os públicos? Então, essa é uma pergunta, né? A Patrícia fala que o uso de jogos é uma possibilidade de trabalhar o listening, que é uma possibilidade sensacional. O Benedito comenta que ele já é fã desses gameplays. Alguém pontua que a Lanzoca é demais. A Adriele diz que Cuphead na Steam foi barato. O Alan fala de Steam Dota 2, né? Te parabenizam pela dança, né? O Bruno, que é da Unicamp, ele fala, parabéns, professor, excelente exposição e partilha de conhecimento.
Valdriana Palminhas, Jussiane Palminhas, a Ilkia, que é do Polo de Oeiras do Pará, agradece, obrigada, é sempre bom saber novos métodos de ensino com outras alternativas, e acredito que a Ana traz agradece, né? E aí a gente fica com a pergunta da Adriana, da questão dos jogos que você trouxe, e aí quando você terminar de responder, eu tenho uma pergunta para você. Oi, Adriana. Gente, muito obrigado pelos elogios aos colegas que estão aqui presentes, né, professores antigos, ao Silene Ulis Ferreira, muito obrigado por estar aqui. Bom, respondendo a Adriana, você precisa ter cuidado justamente no seu público-alvo, tá? Então, nem todos os jogos são apropriados para todos os públicos-alvos. Logicamente que, às vezes, não é adequado, por exemplo, você aplicar um planejamento aqui de uma atividade de jogos, por exemplo, com Resident Evil, onde você tem violência, inclusive extrema, para alunos, por exemplo, de algumas séries do Fundamental, por exemplo, né? Então, seria um pouco mais pesado. Então, é bom você checar primeiro essa vivência dos alunos, a realidade deles, o que eles gostariam de jogar, ou o que eles já gostam de jogar, né? Então, o que eles fazem no momento livre com seus smartphones, ou em casa ou no computador, que tipo de jogos eles jogam. Aí você faz uma triagem dessas informações, aí você pode encontrar um jogo apropriado que você possa aplicar. Às vezes a gente até pensa em aplicar um jogo para fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa sobre a motivação, a autonomia, sobre o grau de aprendizagem ou não dos nossos alunos, tá? Então, é importante você verificar essas questões. Em que momento pode ser aplicado, se aquele jogo é adequado para aquele público, certo? Então, eu, por exemplo, ano passado eu apliquei uma pequena pesquisa nos cursos livres da UFPA de Belém sobre um jogo chamado Backpacker. Tá? Então, por mais que seja um aplicativo para você aprender sentenças e vocabulários em inglês, a linguagem sim, do jogo, as conversas, eram complexas. Então, ela não é indicada para alunos do básico, vamos dizer assim. Então, alunos que tenham pelo menos intermediário ao avançado, conhecimento aqui, poderia ser adequado. Então, por exemplo, sobre o jogo Just Dance, você pode ter certeza que as crianças gostam, né? Então, por mais que estejamos aqui no interior, as crianças gostam dessas músicas internacionais. Né? Muitos deles cantam as músicas internacionais dentro do banheiro, por exemplo, enquanto está se arrumando para ir para a aula. Né? E eles vão curtir muito, vão curtir muito. Então, de repente, você pode planejar aí a aplicação, logicamente, alguém precisa ter o console para você levar para o colégio ou para o contexto escolar e aplicar um evento parecido com esse. Super recomendo, porque eu acho que o público-alvo para crianças, jovens, adolescentes e até para adultos funciona. Funciona. Espero ter respondido a sua pergunta. Cleiton, a gente sabe que você é a pessoa que se interessa pelo ensino a partir de jogos, né? Porque talvez você venha de uma realidade que você tenha sido exposto a isso, né? E aí, então, por exemplo, eu aprendi inglês em uma época em que eu era muito curioso sobre as letras de música, né? Então, particularmente, eu traduzia as letras já pensando em como que era falar aquilo em outro idioma, né? Então, você vê a piração e de tentar cantar igual para ficar parecido, né? De uma época em que as pessoas dividiam sotaques de inglês. Hoje a gente fala de uma outra questão, que é inteligibilidade. Né? Se você é inteligível, você não tem por que se preocupar tanto com essa questão de sound like an American or British e assim por diante. Né? A minha pergunta para você
você acredita que, ultimamente, os materiais didáticos, por conta da tecnologia, né, a gente tem visto o ensino muito mais pela gamificação como uma metodologia, e é isso que eu estou te colocando, né? Porque eu tenho lido muito sobre o assunto, né? Que a gente tem visto a gamificação como um método, um jeito de fazer as coisas acontecer. Durante a sua palestra você falou, não tem só jogos no ensino e aprendizagem, né? Tem jogos no meio empresarial, tem jogos como você está... esses tempos atrás eu vi uma faculdade de nutrição que coloca bonecos com determinadas propriedades e o futuro nutricionista precisa jogar, né, jogos para conseguir passar de fases para ele conseguir ser aprovado na disciplina. E eu achei isso genial, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, do que você tem pesquisado, e mesmo do curso que você está fazendo, né? Se você acredita que a gente está indo para um exercício de uma hibridização em que os jogos serão, sim, metodologias de ensino que vão nos constituir enquanto professores de inglês, nesse sentido. E aí, já aproveitando, o Bruno te coloca uma pergunta, se você acredita que, para processos avaliativos, a proposta de gamificação seja válida, tá? Oi, Lucas, obrigado pela pergunta. Bom, como professor em si, eu ainda acredito que a aplicação de jogos no contexto educacional ainda seja um anexo, né, de aprendizagem, certo? Então, não aquele método avaliativo ainda, né, como o Bruno pergunta aqui. Eu acredito que o método, sim, ele funciona, né? Então, tudo que nós temos visto aí, os resultados em algumas pesquisas na literatura, e eu acho muito bom a gente aplicar esse tipo de método em sala de aula e com nossos alunos na academia, onde seja. Tá? Então, jogos em si, ele motiva, né? Ele, de alguma forma, deixa aquela semente nos nossos alunos sobre aquele assunto que ele precisa aprender ou aprendeu. E muitos autores ainda reforçam que a gamificação em si, ele é um reforço da aprendizagem. Tá? Então, é o que a gente vê aí quando a gente define a tecnologia. A tecnologia em si, ela não é substituto do professor, do agente professor. Ele é um intermediador, né, no ensino-aprendizagem. Eu acredito também que os jogos sejam isso, né? Ele intensifica, ele ajuda a focar esse ensino-aprendizagem. Mas, para que a gente esteja caminhando para isso, eu acredito que só daqui a alguns anos, né? Porque a gamificação em si, por exemplo, para o ensino de línguas, ela ainda está caminhando, né? E eu espero que ela caminhe para caminhos, né, positivos. É isso que a gente espera. E, além disso, você tem aí pessoas diferentes uma das outras. Você tem professor que gosta de dar aula pelo livro didático, né? O livro didático, ele é importante também dentro da sala de aula, mas os outros materiais e equipamentos também são, né, materiais que podem auxiliar o professor para esse processo. Tá? Não digo também que a metodologia gamificação ele vai substituir a aula em si. Eu acredito que seja reforço. Né? Ele vai ajudar em muito a aprendizagem dos nossos alunos. Tá? Então, e respondendo ao Bruno sobre esse processo avaliativo, eu acho que depende muito, certo? Então, como eu respondi aí a Adriana, você tem que pensar se os seus alunos eles são acostumados a jogar, né? Que tipo de jogos eles gostam. Então, você percebe que tudo parece que é parte da definição do meu público-alvo, né? Então, a partir disso, você vai pensar aqui que tipo de jogo eu posso aplicar. Eles já estão acostumados com esse tipo de jogo? Que gênero é? O que a maioria gosta? Será que
seria melhor eu fazer as minhas aulas aqui atrelando um momento extra para que eles pudessem praticar aquele assunto da aula por meio de jogos e depois eu pensar em um jogo que possa avaliar, né, o rendimento deles. Então você precisa fazer esses questionamentos, né, a priori para poder pensar em aplicar um jogo avaliativo, um processo de avaliação. Tá? Então tudo depende do público-alvo. Legal, Cleiton, a gente agradece você pela disponibilidade, né? Embora não estivesse ainda com disciplina, mas acabou uma disciplina aí, né? Tá tendo um pouquinho de folga, mas logo deve entrar em disciplinas, né? E também fez um trabalho com o qual, né, com os alunos, com a apresentação do Master Chef with English, né? Que foi uma experiência muito memorável, e aproveitar o momento para convidar vocês para a próxima palestra, que vai ser na sexta, no mesmo horário. A professora Andréia Braga Caserta, que é da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, ela vai falar sobre músicas como ferramenta de ensino, né? O que eu acho que é extremamente importante, principalmente porque a gente não aprende só dentro de sala de aula, a gente aprende extra, né? Eu sempre falo que a gente aprende além dos muros da escola, né? Então, ela vai falar um pouco sobre usar músicas como ferramenta para se ensinar inglês, né? Hoje nós vimos os jogos, na sexta nós vamos falar um pouco sobre o uso de músicas, e deixa eu já aproveitar e já falar das próximas, né? Das próximas apresentações. Então, deixa eu só puxar aqui, né? Aí, na semana que vem, na segunda, a professora Rosicléia Dantas vai falar de afetividade e ensino de línguas, né? Ela é professora de inglês da Federal de Alagoas e ela trabalha com inclusão. É um assunto bastante importante, principalmente porque quando nós damos aulas, né, eu mesmo já tive alunos autistas, já tive outros alunos, e qual a nomenclatura, como que a gente lida, né, o que é afetividade, como que trabalhar com inclusão. Depois, na terça, tem a professora Janaína Olsen, que ela vai falar sobre os descaminhos da prática docente, porque a gente acha que é sempre a possibilidade de dar aulas e que vai dar tudo certo, e a gente sabe que muitas vezes quando nós vamos dar aulas é mais o que dá, o que não dá certo, que faz com que a gente pense em alternativas. E aí depois, para quem ainda vai fazer TCC ou está devendo TCC, o professor Ederson, no dia 26, ele vai falar um pouquinho sobre análise de discurso e ensino, né, que é uma vertente aí das pessoas que vão fazer TCC, né, que precisa analisar dados e como faz. E é nesse sentido aí a gente fecha o ciclo de palestras do mês de janeiro, né? E é isso, pessoal. Então, agradecer a presença de vocês, em nome da professora Maria Luísa, que ela mencionou que a internet estava um pouco oscilando, e agradecer a presença de vocês, a participação, agradecer aos meus colegas de trabalho, que sempre estão dispostos a prestigiar, assistir, também repensar as suas próprias práticas, e a gente se encontra na sexta. Conto com vocês, e também no sentido de prestigiar também as pessoas que a gente convida, no sentido de assistir e também questionar, tá bom? Aos nossos alunos de Oeiras, um abraço, aos alunos daqui, um forte abraço, a gente se encontra pelos corredores, tenham todos uma ótima noite, agradecer as pessoas de fora, né, que vieram nos assistir, e nesse sentido, a gente finaliza hoje, tá bom? Então, eu interrompo a gravação aqui, e aí a gente se vê na sexta-feira. Até mais, uma ótima noite para vocês.